Dando sequência à segunda parte da nossa correção, nós vamos fazer da seguinte forma. Continuando aqui, lembra que eu falei que estava fazendo pela decomposição tanto a adição quanto a subtração? Pois muito bem. 525 mais 334. Vamos ver como ficará na decomposição e na soma. Então, vamos ver. Eu até usei cores coloridas aqui para te mostrar melhor. Então, acompanhe comigo. 525, você vai ter 500 mais 20 mais 5. 334, você vai ter 300 mais 30 mais 4. Agrupando as centenas, nós vamos ter 500 mais 300. Agrupando a dezena, 20 mais 30. Agrupando as unidades, 5 mais 4. Então, 500 mais 300, 800. 20 mais 30, 50. 5 mais 4, 9. Agrupando todos eles, 800 mais 50 mais 9, nós teremos 859. Muito bem para quem corrigiu. Agora vamos ver a próxima operação. 867 menos 426. Também pelo agrupamento que nós vamos fazer na decomposição dos números. Acompanhe com a sua professora. 867 menos 426. Nós primeiro vamos decompor. 800 mais 60 mais 7. Decompondo agora o segundo número. 400 mais 20 mais 6. Agora, nós vamos fazer pela subtração. Subtrair centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. E no final, nós vamos somar todos os resultados. Então, vamos ver lá comigo. 800 menos 400, agora dezena, 60 menos 20, e agora unidade, 7 menos 6. Agora você vai dar os resultados, 800 menos 400, 400, mais 60 menos 20 é igual a 40, mais 7 menos 6 é igual a 1. 400 mais 40 mais 1, nós vamos encontrar 441. Muito bem para quem acertou. Não deixe de fazer a correção e acompanhar passo por passo, porque se você se perder na decomposição, você acaba errando a operação, ok? Então, não deixe de fazer com calma a correção para você acertar. O jogo do bafo é um jogo muito antigo na escola, não é? Muita gente brinca com isso. É aquele de bater a cartinha com a palma da mão. Quando você bate, a cartinha vira. No fazer ela virar, você vai acompanhar os pontos que você fez. Então, acompanhe comigo. Marcos e mais 3 amigos se reuniram no recreio para brincar do jogo de bafo. Eles contam as figurinhas e registram quantas cada um tem no início do jogo, quantas figurinhas ganharam ou perderam durante o jogo e com quantas figurinhas ficaram no final. Então, Rodrigo, Simone, Marcos e Rafael. Antes de jogar, o Rodrigo tinha 63, a Simone tinha 58, o Marcos 49 e a Rafaela 39. Durante o jogo, perdeu e ganhou. E depois do jogo é o total que ficou. Então, por exemplo, o Rodrigo, ele tinha 63. Ele perdeu quantas ou ganhou quantas para ficar com 62? Você pode fazer qualquer uma das operações que você acha que completa, tá? Eu vou te dar uma dica, por exemplo. Se você colocar que ele perdeu, por exemplo, 6 e ganhou, por exemplo, 5, a diferença tem que ser de um número só. Ele tem que perder um número a mais do que você colocar aqui que ele ganhou. Então, vamos ver lá, por exemplo, esse exemplo que eu te dei. Se você colocar que ele, no caso, perdeu 6, 63 menos 6, um exemplo, vai ser 3 não tira o 6, então eu vou ter que, na ordem das dezenas, reagrupar para a ordem das unidades. Eu tinha 5, tinha 6, cortei uma, fiquei com 5. Voltei 10 unidades para a ordem das unidades, que eu já tinha 13, fiquei com 13. Fiquei com 13, né? A professora hoje está agarrando. 13 menos 6 é igual a 7. 5 menos 0 é igual a 5. Então, nós temos 57. 57 mais 5, eu vou ter 7 mais 5, 12. Fico 2 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 5, 6. Observa que se você escolher um número aqui, ó, você tem que fazer a continha para chegar a 62. Então, a sugestão que eu te dou é que seja o 6 e o 5.
mas você pode tentar outros números se você conseguir, ok? No caso da Simone, ela tem 58 figurinhas, perdeu 9 e vai ficar com 52 no final. Então, vamos ver quais são, né, qual é o valor de figurinhas que ela, no caso, ganhou. Acompanha comigo aqui. A Simone, 58 menos 9, que é quanto ela perdeu. Então, vamos ver lá. 8, você não tira 9, você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Você tinha 5, vai ficar com 4 e vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Já tinha 8, você ganhou mais 10, ficou com 18. 18 menos 9, 9. 4 menos 0, 4. Então, ela já está com 49, mas ela tem que ficar com 52. Então, 52 menos 49 vai te dar o valor de quantas figurinhas que ela ganhou. Então, 2 você não tira 9. Você vai ter que fazer o reagrupamento de novo. Você tinha 5, tirou 1, ficou com 4. Reagrupou 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 2, ganhou mais 10, ficou com 12. 12 menos 9, 3. 4 menos 4, 0. Então, quantas figurinhas que a Simone ganhou? Ela ganhou 3 figurinhas. Muito bem. Acompanha comigo lá. Você vai completar aqui, no caso, no quadro, 3 figurinhas para Simone. No Marcos, ele começou o jogo com 49. E ele ganhou 10 e ficou com 53 no final. Você quer saber quantos que ele perdeu? Então, vamos lá acompanhar o que foi feito. O Marcos, ele tem no total, que ele acabou o jogo, com 53. Então, você vai diminuir 53 de 49, que é a quantidade de figurinhas que ele começou o jogo. Então, vamos lá. 3, você não tira 9, você vai ter que reagrupar. Você tinha 5, tirou 1, ficou com 4, reagrupou 10 unidades para a ordem das unidades. 13, que você tem agora, porque você já tinha 3, menos 9 é igual a 4. 4 menos 4, 0. Então, 4 é a diferença entre a quantidade que ele começou com a quantidade que ele terminou. Agora, você tem aqui 10 figurinhas, foi quanto ele ganhou. Menos 4 figurinhas, que é a diferença entre os valores, você vai descobrir quantas figurinhas que ele perdeu. Então, 0 você não tira 4. Você vai ter aqui, reagrupar, era uma dezena, tirou 1, ficou com 0, passou 10 unidades para a ordem das unidades. 10 menos 4, 6. Então, 6 é um número de figurinhas que ele perdeu na partida. Muito bem. Agora, continua lá a questão. A Rafaela, presta atenção, ela começou com 39, ela perdeu 9, depois ela ganhou 12. Com quantas no total ela ficou? Então, vamos acompanhar com quantas figurinhas ela ficou. A Rafaela, ela tinha 39 quando ela começou e perdeu 9. Então, 39 menos 9, nós vamos ter 9 menos 9, 0. 3 menos 0, 3. 30 figurinhas. Ela ganhou mais 12, então 30 mais 12. 0 mais 2, 2. 3 mais 1, 4. Então, com quantas figurinhas ela ficou no final? 42 figurinhas. Muito bem, não deixe de completar. Perguntou assim, complete a tabela com os números que faltam. Foi o que a gente acabou de fazer. Não é mesmo? Joia! Usando a subtração e a adição. Faça os cálculos, registre em seu caderno o que se pede. Ao todo, quantas figurinhas foram colocadas em jogo? Então, todos os valores que eles começaram o jogo, você vai ter que somar para saber o total de figurinhas que eles tiveram para iniciar a partida. Então, acompanha comigo lá. Você vai ter 63 do Rodrigo, 58 da Simone, 49 do Marcos e 39 da Rafaela. Então, 3 mais 8, 11, mais 9, 20. Mais 9, 29. Fica o 9, sobe 2 para a ordem da dezena. 2 mais 6, 8. Mais 5, 13. Mais 4, 17. Mais 3, 20. Fica o 0 e sobe 2 para a ordem da centena. 2 mais 0, 2. Então, o total começaram com 209 figurinhas, juntando todos os competidores.
Então, eles tiveram 209 figurinhas no total. Coloque aqui na primeira resposta. Depois, qual a diferença entre a quantidade de quem ficou com mais figurinhas e de quem ficou com menos figurinhas antes de jogar? Então, qual é a diferença de quem estava com mais figurinhas e com quem estava com menos figurinhas antes de jogar? Então, você vai fazer a diferença entre os competidores. Então, vamos lá. Nós temos aí, olha a pergunta, qual a diferença entre a quantidade de quem ficou com mais figurinhas e de quem ficou com menos depois de jogar? Acabou a partida, o que sobrou para cada um? Nós sabemos que o Rodrigo ficou com 62. Nós sabemos que a Simone com 52. Sabemos que o Marcos ficou com 53 e a Rafaela com 42. Quem teve mais? O Rodrigo. Quem ficou com menos? A Rafaela. Qual é a diferença? A palavra diferença, ela leva a usar a subtração. Então, 2 menos 2, 0, 6 menos 4, 2. Qual é a diferença? 20 figurinhas, ok? Joia. Tem sempre que acompanhar e sempre vir na tabela conferindo. Converse com o colega e compare as quantidades que vocês indicaram que o Rodrigo durante o jogo. Elas foram iguais ou diferentes? Você, no caso, vai fazer só a sua anotação, porque não temos como fazer com o colega. Mas em breve a gente vai ter oportunidade de trocar experiências, tá bom? Agora, marque X a alternativa correta. Simone perdeu 9 e ganhou 3. Isso quer dizer que ela perdeu 6 figurinhas ou que ela ganhou 6 figurinhas? Ela perdeu mais, então ela perdeu 6 figurinhas. 9 menos 3, 6. Então ela perdeu 6 figurinhas. A Rafaela, ela perdeu 9 figurinhas e depois ganhou 12. Isso quer dizer que ela perdeu 13, ela ganhou mais do que ela perdeu. Então, 12 menos 9 é 3. Então, ela ganhou 3 figurinhas a mais do que ela perdeu. Então, ela ganhou 3 figurinhas. O Pedro, o Daniel, a Fabi e a Ana também jogaram bafo. Calcule a quantidade de figurinhas repetidas de cada um tinha no início, relacionando as informações. A base é, o Pedro tinha 122 figurinhas. Essa é a base do problema. O Daniel tinha 69 figurinhas a mais do que o Pedro. Ou seja, vamos ver lá quantas figurinhas, então, que ele tem. Então, 122 figurinhas é a quantidade de Pedro. O Daniel tem 69 a mais. Então, 2 mais 9, 11. Fica 1, sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 2, 3 mais 6, 9. 1 mais 0, 1. Então, tem 191 figurinhas. Muito bem. A próxima. A Fabi tinha 12 figurinhas a menos que Daniel. Ou seja, ela tinha... Então, vamos pegar o valor do Daniel menos as figurinhas que ela tem a menos. Então, 191 foi o Daniel. Ela tem 12 a menos. Então, 1, você não tira 2. Você vai na ordem da vizinha, vai reagrupar. Tinha 9, vai ficar com 8. E reagrupou 10 unidades para a ordem das unidades, ficando com 11. 11 menos 2, 9. 8 menos 1, 7. 1 menos 0, 1. Então, a Fabi ficou com 179 figurinhas. Vamos ver a última opção agora. A Ana tinha 19 figurinhas a mais do que o Pedro. Então, o Pedro tinha 122. A Ana tem 19 a mais. Então, vamos ver quanto que a Ana tem. 122 mais 19. 2 mais 9, 11. Fica 1 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. 1 mais 0, 1. Então, a Ana, ela ficou com 141 figurinhas. Então, nós vamos ter aí, nas figurinhas, no barco, você joga. Ora, você bate a mão somando os números que você tirou nas figuras, né, nas cartinhas. No caso aqui, a base do problema era o Pedro. Através do Pedro é que você ia conseguir fazer o cálculo dos outros coleguinhas, do Daniel, da Fabi e da Ana. Essas informações é que são importantes no problema. Não deixe de fazer a sua correção, de deixar tudo certinho para você ter condições de estudar e fazer um ótimo estudo depois com mais segurança, tá bom? Confie em você, meus amores. Um grande beijo da sua professora e até a próxima. Fiquem com Deus.